Para bem-vindos à casa do Senhor. Welcome to the house of the Lord. Please, let's stand. Vamos levantar-nos. E vamos então ter uma oração de bênção de Deus. We have a word of prayer and ask God's blessing. Heavenly Father, we thank you that we have the privilege of being here in this place to worship you. Querido Pai, obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui neste lugar para te adorar. And we thank you that this is a time of the year where millions and millions of people will be celebrating the event that happened 2,000 years ago. E te agradecemos porque este é um momento durante o ano em que milhões de pessoas vão tirar um tempinho para celebrar a Páscoa. Whether they do it with faith or as a ritual, only you know. Quer estas pessoas celebrem este evento com fé ou porque é um ritual, só tu sabes, Senhor. But we thank you that Jesus Christ died on the cross and paid the debt of our sins. Mas nós te agradecemos que Jesus Cristo morreu naquela cruz e que pagou a dívida dos nossos pecados. And we thank you that he resurrected from the dead and won victory over death. E nós te agradecemos porque ele ressuscitou dos mortos e assim alcançou a vitória sobre a morte. And we thank you that through faith in his death and resurrection we are forgiven completely of our sins and we have eternal life. E te agradecemos porque através da nossa fé nesta morte e ressurreição, nós temos a vida eterna e os nossos pecados foram perdoados. We pray, Lord, that we quiet our hearts this morning so that we can meditate upon you and all the work we have done in our lives. Aquieta os nossos corações agora, só para que possamos meditar em Ti e nas coisas que tens feito nas nossas vidas. We commit into your care those among us who are sick and we ask that you bring healing according to your will. Entregamos ao Teu cuidado aqueles do meio de nós que estão doentes, Senhor, e traz a cura aos seus corpos de acordo com a Tua vontade. And may your will be done in their lives. E a Tua vontade seja feita na vida deles. And we pray for those who are spiritually sick and they need revival. E te pedimos por aqueles que estão espiritualmente doentes e que precisam de um reavivamento. Have mercy upon their hearts, Lord, Tem misericórdia dos seus corações and help them to come back to you. e ajuda-os a voltarem para Ti. Heavenly Father, once again we come to you asking that you help the nation to choose the right leader for Canada. E mais uma vez, Senhor, nós vemos perante Ti pedir que esta nação vote de acordo com a Tua vontade e aquilo que é certo para o nosso país. And help us as Christians to trust in you and not be afraid. E ajuda-nos, como crentes, a confiar em Ti e a não termos medo. Now we ask, Heavenly Father, that you indeed will help us to exalt your name in this place. Agora, Pai, ajuda-nos a exaltar o Teu nome aqui neste lugar. In the name of Jesus we pray. Amen. Em nome de Jesus. Amém.
Jesus, obrigado. The mystery of the cross I cannot comprehend. The agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, crushed your Son, who drank the bitter cup reserved for me. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. For the sacrifício que me aproximou, agora teu amigo sou. Gloriosa graça derramaste a mim, a ser honrado a Deus que não tem fim. Jesus, teu sangue me lavou, obrigado. Deus da ira toda aplacou, obrigado. Inimigo foi, agora estou à mesa, obrigado. Bom dia, irmãos. Bom dia. E nós vamos colocar de pé para louvar ao Senhor com o hino 281. Jesus
Margarida para ler então Êxodo 12, do 1 a 14 e depois vamos continuar a mensagem. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro por cada família. Mas se a família for pequena, para o cordeiro então tome um só, com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu conforme. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerão. E naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei para a terra do Egito desta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. Assim a todos os deuses do Egito farei juízes. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrareis a festa do Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Já temos de volta o pessoal de Sandra e do Carlos e do Paulo e da Suzy. E eu, segunda conversa que eu ouvi, gostaram muito dos Açores. Ainda bem que é assim. Ora, irmãos, vamos então abrir a Bíblia para Êxodo capítulo 12. E nós hoje vamos continuar com a mensagem com respeito à Páscoa. Esta mensagem é dada sabendo que nós vamos ter outras mensagens acerca da Páscoa. Esta sexta-feira, às 10 horas, convido as pessoas para estarem connosco. E depois no domingo, às 10 horas, com as duas línguas também. Ora, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo fez relembrar a igreja da Páscoa dos judeus. E ele usou isto para ensinar aos cristãos como devem de viver a sua vida cristã. E o que ele disse foi o seguinte: limpai-vos, pois, do homem velho, para que sejais como uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E quando ele diz Cristo, nossa Páscoa, ele está-se referindo que Jesus cumpriu o significado da primeira Páscoa que foi celebrada no Egito, 1500 anos antes de Cristo vir ao mundo. Foi a passagem que nós lemos. A Páscoa começou aí. Então, nós hoje vamos examinar esta Páscoa do Velho Testamento, em que o próprio Jesus a celebrou todos os anos quando estava aqui na Terra. E que ainda hoje os judeus celebram esta Páscoa todos os anos. Eu mandei um e-mail
para um amigo judeu que eu tenho. Ele é doutor e cientista e esteve aqui num hospital aqui e agora está na América. E eu todos os anos mando uma mensagem dizendo: olha, tenha uma feliz Páscoa com a tua família. É Páscoa dos judeus. Vamos ver então as regras que Deus mandou para a primeira Páscoa ser celebrada. Vamos começar no capítulo 12 e versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Para os judeus, o ano começa agora. Quando celebram a Páscoa dos judeus, é quando o ano deles começa, o mês. É o primeiro mês do ano. Para nós, está claro, já é o quarto mês do ano. Estamos em abril. Janeiro, fevereiro, março, abril. Quarto mês do ano. Mas para eles é o primeiro mês do ano. E então Deus disse: olha, começa o ano, primeiro mês, e versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula. Um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o juntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que comerem, e naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães ásperos, com ervas amargosas a comerão. Eu acho isto interessante porque, como os irmãos sabem, eu vim de uma religião em que ensina que no tempo da Páscoa não se come carne, come-se peixe. E aqui mostra que Deus disse: quando celebrem a Páscoa, comam carne. Está bem a diferença. Só para os irmãos verem os erros que são introduzidos. E as pessoas, na sua ignorância, não compreendem. A religião está a ensinar uma coisa que é falsa. Deus não disse para comer peixe. Deus disse para comer carne. Um cordeiro. De um ano, sem mais. E esse cordeiro devia ser assado, devia ser comido com pães ásperos. Pães ásperos quer dizer pão sem fermento. Porque o fermento é uma coisa que faz com que o pão alaste e filtra sobre a massa toda e faz com que a massa levante-se tudo isso. E na Bíblia, para a Bíblia, o fermento representa pecado. Então Deus diz: come sem fermento. E come com ervas amargosas. Ervas amargosas representa a vida amargosa que os judeus passaram como escravos, trabalhando ali duramente e às vezes sendo martirizados, como os irmãos sabem que o faraó mandou que os machos de cada família, quando nascessem, deviam ser mortos. E o próprio Moisés, que nasceu, a mãe dele e o pai dele temeram a Deus: não, nós não vamos matar o nosso filho. E quando chegou uma certa, já tinha, o tempo começou a chegar muito, eles puseram o menino dentro de um cesto e a mãe disse à sua filha: tu vai ao rio e vê aonde é que o cesto vai. E a filha fez isso e Deus, na sua grande misericórdia, levou aquele bebê para onde? Para a filha do faraó.
Ela viu o cesto, pediu para trazer o cesto, ela olhou, lá estava um menino a chorar, e ela com compaixão disse, isto deve ser um dos filhos da nação de Israel, e tomou compaixão e disse, esse filho eu vou adotá-lo. E a irmã, vendo a filha de Faraó, olhando para aquele menino, disse, ela perguntou, tu queres que eu chame uma mulher para tomar conta desse bebê até que ele cresça e depois podes tomá-lo? E ela disse, olha, vai buscar essa mulher. E ela foi buscar a mãe, e a mãe foi paga. Foi paga pelo rei Faraó, para que ela tivesse um menino, como Deus faz as coisas. Mas o facto é que muitos morreram. Muitos meninos morreram. Vida nervosa. Sofrimentos terríveis que passaram. E Deus disse, não se esqueçam que eu vos livrei disso tudo. Como ervas saborosas. Para o ser fervendo. E como o carne de um ano, de um cordeiro, ou de um cabrito, sem mancha, tem que ser perfeito. E como tudo. Esta foi a regra que Deus mandou para a nação, para celebrar a Páscoa, a primeira Páscoa, que ainda hoje os judeus, que realmente seguem a Bíblia, celebram esta Páscoa. E depois Deus disse para tomarem o sangue daquele cordeiro ou cabrito e porem sobre as ombreiras das portas. E depois Deus explicar a razão porquê. E então, Deus diz no versículo 9, não comereis dele nada cru, nem cozido, nem água são assado ao fogo, cabeça com os pés e com fissura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aqui está a primeira Páscoa. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Deus castigou aquela nação por estar matando os próprios filhos de Israel. E Deus disse, a última praga vai ser a morte dos primogênitos. Eles andaram a matar os vossos filhos e castigá-los. E Deus disse, versículo 13, e aquele sangue vos será por sinal. Nas casas que estiveres, vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Portanto, aquele sangue daquele cordeiro protegeu as casas que tinham posto o sangue nos ombreiros das portas. Deus vendo aquele sangue, passou por cima daquela casa, aquela casa estava protegida pelo sangue, mas toda a casa na terra do Egito que não tinha o sangue nas ombreiras das portas, Deus a castigou. E morreu o primogênito de cada família e até dos animais. Os irmãos sabem que quando o rei acordou, o seu filho estava morto. E quando os generais e os oficiais acordaram, que os seus filhos estavam mortos. E eles foram ter com o rei Faraó e disse, não, é tempo de compreenderes que o Deus de Israel é Deus verdadeiro e tem todo o poder. Se tu não mandas este povo ir embora, tu vais ser completamente destruído. E a nossa nação. Por favor, manda-os embora. Saiam da nossa terra. Porque o Deus dele é o Deus verdadeiro. Eles compreenderam que, afinal, o Deus de Israel tinha poder. O rei Faraó, quando Moisés foi ter com ele, disse, olha, o nosso Deus apareceu a nós e quer que nós vamos agora adorá-lo no deserto. E ele disse, eu não conheço esse Deus e vocês não vão sair da nossa terra. O homem pensava que era muito poderoso. E era poderoso o homem. Na parte material, o Faraó, naquele tempo, era a pessoa mais poderosa no tempo antigo. Ele dominava sobre as nações. Mas Deus humilhou aquele homem e destruiu a sua terra. E até castigou-se a eles com a morte daqueles primogênitos, até que aquele homem dobrou-se e disse, pronto, deixa-se ir, eu saio da nossa terra.
Então Deus disse, no versículo 14, este dia vos será por memória, e celebreis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebreis por estatuto perpétuo. Aqui está Deus dizendo à nação, eu quero que vocês todos os anos celebram esta Páscoa. Ora, meus irmãos, qual é o propósito da celebração da Páscoa dos judeus? Vamos lá ver. O primeiro propósito desta primeira celebração da Páscoa dos judeus foi para proteger a nação da praga que Deus haveria trazer sobre a terra. Reparem bem as que lemos no versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas dos que estiverdes, vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá de vós praga de mortandade. Este sangue vai proteger vocês. É a razão por que se celebra a Páscoa. O segundo propósito da celebração da Páscoa dos judeus é para que os israelitas celebrassem todos os anos esta Páscoa, para lembrá-los que foi Deus que os libertou da escravidão e do poder de Faraó. Reparem bem o versículo 14. E este dia vos será por memória. Celebrar-o-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebreis por estatuto perpétuo. Quando dizem estatuto perpétuo, significa ainda hoje os judeus celebram esta Páscoa. Portanto, diz lá, eu quero que celebrar esta Páscoa todos os anos. Ora, esta Páscoa dos judeus, não é para nós. Nós não fomos escravos na terra do Egito. Não é para nós. É para os judeus. Mas o terceiro propósito, irmãos, da celebração da Páscoa, é que esta celebração da Páscoa, que ainda hoje os judeus a celebram, é uma celebração profética que aponta para a vida de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo então escreveu à igreja de Corinto, que Jesus é a nossa Páscoa, que foi sacrificada por nós. Ele cumpriu o significado da Páscoa dos judeus. Ele é o Cordeiro, sem mácula, sem mancha. E é Ele que nos liberta da escravidão, do pecado. A escravidão pior que há não foi a escravidão que os israelitas passaram na terra do Egito, irmãos. Eles matavam o corpo, mas não conseguem matar a alma. A escravidão pior que nós podemos ter é ser escravos do pecado. E Jesus veio para nos libertar dessa escravidão. João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Se for para Isaías capítulo 53, o profeta Isaías, que viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo ter nascido, esse capítulo nos dá um detalhe da vida de Cristo e o propósito da sua vida. E ele anuncia que foi da vontade de Deus que o seu próprio Filho morresse e pagasse a dívida dos nossos pecados. Está lá escrito. Em Isaías capítulo 53. E quando o anjo apareceu a José, que pensava que a sua esposa tinha cometido um adultério, o anjo disse a ele: não deixa a tua mulher, ela não cometeu nenhum adultério. Ela é a virgem que Deus profetizou que haveria à luz do seu filho. Isso não seria Emmanuel, que significa Deus connosco. Ela é essa virgem. E chamasse o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo do quê? Dos seus pecados. Ele veio para libertar a escravidão do pecado. O Senhor Jesus disse em João 8,24: se não creres em mim, morrereis nos vossos pecados. Sou eu que tenho poder para vos libertar da escravidão do pecado. Eu vim para libertar o mundo do pecado. E está claro, essa libertação tinha que haver alguém que morrer.
puro, sem mancha. Sacrifício perfeito, completamente. Ora, o cordeiro que era morto, irmãos, será que o cordeiro que era morto fazia livre vontade? O que é que os irmãos pensam nisso? Já pensaram? Coitado do cordeiro. O cordeiro era forçado a morrer. Era livre vontade. Ninguém quer morrer. Jesus o fez de livre vontade. E quando ele estava na cruz, e aqueles malandros, os líderes religiosos, a insultar Cristo, se és o Filho de Deus, salta dessa cruz, mostra a nós, para o Filho de Deus. Vai lá, mostra! É o diabo usando a eles para ver se tentava Jesus. E Jesus estava naquela cruz e disse: eu vim, eu sou o cordeiro, para morrer por vós. De livre vontade, eu permito que vocês façam isso. Eu tenho o poder para destruir vocês todos. Só um pensamento meu e vocês estavam completamente já destruídos. Mas eu vim para libertar a vocês e todo o mundo do pecado. A minha morte tem o poder para fazer isso. Eu vou pagar a dívida completa dos pecados do mundo inteiro. Portanto, irmãos, a oração que foi feita em 1500 anos antes de Cristo ter morrido na cruz estava profetizando a sua morte. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para nos libertar do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para nos libertar do poder do diabo, irmãos. Faraó, naquele tempo, controlava o mundo antigo. O diabo, infelizmente, controla as pessoas. E Jesus veio a este mundo de propósito para nos libertar do poder do diabo. Vamos ler Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, e versículo 18. Para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Jesus veio para nos libertar do poder de Satanás sobre a nossa vida. Em João 1,12, lemos o seguinte: mas todos quantos o receberam, Deus o poder, serem feitos filhos de Deus, aos que creem no Senhor. Quem não tem em Cristo não é filho de Deus, irmão. Está debaixo do poder do diabo. Mas quem aceita pela fé Jesus Cristo como seu Salvador, essa pessoa se torna um filho, uma filha de Deus, e nesse dia para diante, o diabo já não tem poder sobre essa pessoa. Ele pode tentar a pessoa, mas poder sobre ela não tem. Está livre, foi libertado desse poder. Pertence a Deus. Eu dou graças a Deus que Deus me libertou desse poder. Eu dou graças a Deus que Jesus me libertou do poder do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, Nosso Senhor. Não somente isso, irmãos. Jesus veio para nos libertar do castigo eterno. Como na semana passada nós examinámos que a Bíblia fala claramente que há um julgamento final. E quem não pertencer a Cristo vai ser lançado no lago do fogo. Onde o diabo e os seus demónios estarão também. E Jesus veio para nos libertar desse lugar. Quem tem Cristo está livre disso. Reparem que lemos na primeira Páscoa, quando o anjo veio sobre a terra do Egito e viu o sangue nos ombreiros das portas, a praga não entrou naquela casa. Estava protegida pelo sangue. E a pessoa que realmente aceita pela fé que o sangue de Cristo pagou a dívida dos seus pecados para o salvar. No dia do julgamento, Deus vê a fé das pessoas, sabe quem tem fé nesse sangue, e essa pessoa está livre do castigo de Deus. Está libertada, está protegida.
não vão ser julgados. Eu gosto do que lemos em João capítulo 5 e versículo 24. Vamos lá. João capítulo 5 e versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou tem a vida eterna, e repara, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ora, o quarto propósito da celebração da Páscoa dos judeus, irmãos, é para lembrar os cristãos que Deus requer de nós uma vida pura e santa. Reparem bem o que lemos em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, e versículos 6 a 8. 1 Coríntios, capítulo 5, e versículo 6 a 8. Não é boa a vossa gestância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levantar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho. O fermento velho que refere-se ao pecado. Para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Porque passamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os árvores da sinceridade e da verdade. Aqui está Deus dizendo aos cristãos daquela igreja, estavam rodeados do pecado, facilmente podiam cair no pecado. Infelizmente, até havia pessoas dentro da igreja que deviam ser castigadas e arrependidas por causa do pecado. E o apóstolo Paulo escreveu esta carta para avisá-los, ainda temos essa pessoa na vossa igreja. E vocês permitem que essa pessoa cometa esse pecado. Lançai-o fora. Essa pessoa tem fermento do pecado. E nós temos que ter. A Bíblia diz para nós, quando celebramos a Páscoa, tira o fermento para fora. Ora, irmãos, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, nos fala que os cristãos devem ter cuidado da maneira como vivem. 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 27 a 30. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente está culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Está-se referindo à Santa Ceia. Então, o apóstolo Paulo dizer, antes de tomar esta ceia, cada um deve se examinar-se a si próprio e ver se realmente na sua vida há pecado e arrepender-se desse pecado antes de tomar a Santa Ceia. Versículo 29, porque come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós, reparem, muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Deus já tem castigado alguns de vocês por causa de não ter respeito à Santa Ceia. E estarem tomando a Santa Ceia e estão vivendo no pecado. Portanto, meus queridos irmãos, a Páscoa dos judeus foi ordenada para mostrar não somente Deus nos libertou da escravidão, mas Deus quer que vocês vivem uma nova vida. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 e depois o 10. Efésios capítulo 2 e versículos 9, 8 e 9 depois 10. Parem bem as palavras. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação é de graça pela fé em Cristo Jesus para que ninguém se glorie. Agora para o versículo 10. Porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou
para que andássemos nela. É verdade que nós somos salvos sem as obras, porque as obras não podem pagar a dívida do nosso pecado. Cristo é quem pagou a nossa dívida. Mas Deus ordena, repare, que aqueles que aceitam pela fé Cristo Jesus como Salvador vivem nas boas obras. Vivem uma nova vida. Se for 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, está salvo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Querendo dizer, agora tens fé em Jesus, agora que nasceste de novo, agora que és uma nova criatura, agora que pertences a Deus, Deus quer que vocês vivam uma vida digna dessa fé. Põe o que é velho de fora e comecem a viver a nova vida que Deus quer que vocês vivam. Vida sem problema. Pensarmos. Ora, meus irmãos, como é que a gente deve celebrar a Santa Ceia e a Páscoa? Reparem no que lemos em Êxodo capítulo 12 e versículo 27 a 28. Êxodo capítulo 12 e versículo 27 a 28. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Agora reparem. Então o povo inclinou-se e o que é que fizeram? E o adorou. Nós devemos celebrar a Páscoa com adoração. Adorar a Deus. E foi aquilo que os israelitas fizeram na primeira Páscoa. Eles adoraram a Deus naquele dia. Quando Deus os libertou completamente da escravidão. Saíram da terra do Egito. E eles adoraram a Deus. Ora, meus irmãos, como já tenho dito muitas vezes, para tomar a Santa Ceia, deve tomá-la com fé. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Deve ser feita com fé. A celebração da Páscoa sem fé não tem nenhum significado. Há milhões e milhões que celebram a Páscoa, mas não é com fé. Para eles é um ritual, convidam a família a casa, comem uma boa comida e pensam, bem, já sou a ceia. Nem pensam no significado da Páscoa. É simplesmente um ritual. Pronto. Juntamos a família, comemos, bebemos, alguns até bebem demais e comem demais. Eu gosto também de comer, mas compreendo que tem o seu limite. Bem, Deus já me tirou até esse gosto, irmãos. Eu não tenho nenhum gosto. Quando como a comida, para mim é nada. Perdi o gosto completamente. Quando tive aquele acidente, já fui ao doutor perguntar qual era a razão que eu tenho gosto. Olha, eu não posso ajudar. Quando tu caíste, um nervo que controla o gosto partiu-se. E nada pode fazer. Não tenho gosto, não consigo cheirar nada. A minha esposa diz: que cheiro tão mal, ali aquela dor. Qual cheiro? Então tu não vês? Tu não sentes o cheiro? Não. E é que não sinto nada. Não cheiro nada, não tenho nenhum gosto. Mas, irmãos, eu já tenho aceitado isto. Já aceitei, pronto. Eu antes comia muita coisa que era de bolos, agora nem isso compro, porque eu não tenho muito gosto. É melhor para mim até. É mais barato. Mas voltando ao assunto. Estou brincando, mas voltando ao assunto. A Páscoa deve ser celebrada com fé.
Eu devo celebrar a Páscoa crendo claramente o meu Salvador, há 2000 anos atrás, morreu em nosso lugar. Pagou a nossa vida. Deve ser feita com fé. E Deus celebrar a Páscoa com fé que Cristo venceu a morte e ressuscitou dos mortos. E também um dia nós vamos ressuscitar dos mortos quando Ele vier a segunda vez. É a promessa que nos deu. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição. Deve ser feita com fé. E deve ser feita com gratidão. E um coração grato por aquilo que Jesus fez por nós, para nos libertar do pecado, do poder do diabo, da morte e da condenação eterna. Devemos ter um coração cheio de gratidão por causa disso. E deve ser feito com alegria e com adoração. O Senhor me libertou. Vamos então terminar cantando o último hino. Vamos perder. Queremos agradecer também pela morte e a ressurreição na cruz que vieste para perdoar todos os nossos pecados, Senhor. Fica agora connosco, fica com as nossas famílias, para mais esta semana que vai entrar, Senhor. Fica também com aqueles que por qualquer motivo estão a passar por momentos menos bons. Acalenta-os, Senhor, protege-os, ajuda-os e guia-os, Senhor, e faz-os aceitar sempre a tua vontade. Em nome do teu Filho amado, tudo isso peço e agradeço. Amém. Amém. Amém.